onde, na memória dos antigos índios guaianás, o mar nasce alimentado pelos muitos rios que descem da serra e se entregam aos seus canais, manguezais e praias. Uma cidade que aprendeu a viver sem barrar as águas, que avançam pelas ruas levadas pela maré alta, que entra e sai como quem respira, lavando o chão e espelhando os belos beirais e sacadas de seu casario colonial. Essa é Paraty, um lugar onde os caminhos do mar e os caminhos da terra não se separam, se entrosam. Aqui, a identidade é feita de paisagem e afeto pelas águas. Nesse imaginário de canoas pesqueiras, rodas d'águas de engenho, mar, chuvas quase diárias, cirandas e barquinhos de cachetas feitos para se brincar, vemos a alma desse lugar. Na emblemática Igreja de Santa Rita, cartão postal de Paraty, convidamos a mezzo-soprano Carolina Faria e o violonista Marco Lima para cantar e encantar esse espaço singular com um repertório dedicado às águas serenas que moldam essa cidade. Carolina, uma das vozes mais expressivas de sua geração, construiu uma trajetória que atravessa o barroco e a música contemporânea, da ópera à canção de concerto, enquanto Marco é um violonista premiado, doutor em música com formação no Brasil e na Alemanha, que reúne uma sólida trajetória artística, acadêmica e pedagógica nacional e internacional. Desse encontro de mestres, surge um percurso sonoro que atravessa paisagens naturais, memórias afetivas e mitologias ligadas à água. Um repertório que reúne obras de diferentes geografias, da Amazônia à Europa e ao Oriente, conectadas pela água como elemento simbólico de fertilidade, espiritualidade, encantamento e transformação. A água não aparece só como paisagem externa, mas também como um fluxo interno, aquele que a música faz emergir em nós. Memórias, emoções, saudades, delicadezas e, por vezes, turbulências. E houve ainda neste espetáculo um daqueles instantes em que a realidade literalmente entra pela porta e vira parte do concerto. Em plena apresentação, o badalar dos sinos anunciou a chegada na igreja da festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Uma coincidência feliz que o duo acolheu, seguindo o fluxo das tradições de Paraty. Neste segundo episódio de Água na Boca, os próprios artistas nos contam como o tema das águas foi o fio condutor que abriu o caminho para a pesquisa, escolhas e sentidos. Como se cada obra respondesse à sua maneira à pergunta essencial: o que a água nos devolve? Esse programa que a gente escolheu, o fato de ter esse tema das águas, ele vai traçando um caminho para a gente, né? O que a gente vai tocar? A gente começa a procurar, começa a pesquisar. Na verdade, esse programa para mim foi um tributo. Tem a ver com essa minha memória pessoal e as memórias desse contato com a água e com a cultura da água que eu recebi de minha família. Então, o tema traz para a gente, indica um caminho para a gente de repertório, que foi o que aconteceu, a gente vai pesquisando e se encontrando com esse repertório. Acho que é muito rico, né, a gente ter esse tema que é extra musical para conduzir o nosso programa, e eu acho que depois isso volta também, né, porque as músicas elas todas têm um caráter específico que talvez não seja tão musicalmente explicável, mas eles estão por estar inspirado pelas águas, eles têm um fio condutor. Claro que a palavra água e o caminho, porque a água penetra tudo, então vai ter desde a poça, a chuva, a lágrima, o mar, o fundo do mar, né, água profunda. Mas antes de tudo, estabelecendo uma conexão com o pessoal, que é o sentimento. A gente abre com veleiros, né?
Veleiros de Heitor Villa-Lobos, na Floresta do Amazonas. É um ciclo de canções. Na verdade, é um balé que contém um ciclo de canções, suíte orquestral, com poesia de Dora Vasconcelos e feito para a voz de Bidu Sayão, que já tinha se aposentado, mas foi a convite do Villa, ela fez a gravação da primeira, da grande Floresta do Amazonas, que eu digo a você, não há uma gravação que se equipare, ela realmente... Então, é um gesto de reverência a Bidu Sayão que a gente faz ao gravar uma obra dessas, né? Eu me lembrei, se me corrija se eu estiver errado, que a Floresta do Amazonas, a música toda da Floresta do Amazonas, o Villa-Lobos compôs como trilha sonora de um filme chamado Green Mansions. Você tem razão. E ele ficou muito frustrado que não usaram a música dele, porque ele fez uma quantidade enorme de música e o filme não precisava disso tudo. E aí virou a Floresta do Amazonas. Ele transformou a música aqui no balé, na suíte balé. Na suíte balé da Floresta do Amazonas. Veleiros, a gente teve um arranjo do Fernando Araújo, violonista que dá aula em Minas Gerais, na UFMG. E a Canção do Amor, o arranjo é original do próprio Villa-Lobos. Ele inclui violão na orquestra, né, da Floresta do Amazonas. Tem violão na Canção do Amor, mas junto com a orquestra. E ele mesmo fez a versão para ser tocada solo, com violão, só violão e voz. A Canção do Amor, ela é uma modinha. Sim. Ela é uma moda choro, né? A gente teve essa autonomia de usar o recurso, a declamação da modinha, e o uso da palavra da modinha, que eu escolhi fazer assim. Não exatamente como uma canção sinfônica, porque a gente pode usar de uma atitude de canção sinfônica, com aquela voz sempre muito mais portentosa, generosa, cantando para o fundo do teatro, e dessa vez eu escolhi fazer de perto, de uma maneira assim mais declamada, mais suplicante, que é uma palavra que eu acho que define a Canção do Amor. A gente tem o Takemitsu, compositor japonês importantíssimo, deixou uma obra bastante significativa e grande para violão e flauta, violão solo. A gente fez o Wainscot Pond, né, para violão solo, que é o primeiro movimento de uma peça chamada In the Woods, né, toda inspirada na natureza. E o Wainscot Pond ele fez a partir de um quadro da Cornélia Foss, que retrata o Wainscot Pond, que é um lago raso, né? Pond são os lagos rasos que tem vegetação no fundo. Apesar de ser um retrato de uma cena plácida, a música tem uma carga dramática muito intensa, né? Quem escutar o Takemitsu vai ouvir uma obra um pouco até perturbadora. E no debate a gente estava falando, mas por que uma música tão perturbadora vai expressar um lago? Porque a gente nunca sabe abaixo da superfície o que está acontecendo. Berceuse é como a gente chama em francês canção de ninar o bebê. E a berceuse da onda é a mãe d'água, é a Iemanjá recebendo o corpo do pequeno náufrago no fundo do mar. Aí ela vai dizer, vais ganhar um colar, meu amor, um colar de conchinhas do mar. Mais branquinho que o luar, vais ganhar um vestido de espumas do mar. Vais descer devagar. Vais comigo descer para o fundo do mar, meu amor. E no fundo do mar, tu vais ver Iemanjá, a mãe d'água encantada que é dona do mar, meu amor. E você pode notar quando escuta que é a sereia quem canta a primeira parte. Tem uma coisa inebriante, suave. Depois, no instante em que o bebê chega no fundo do mar, ela vira mãe d'água.
E se você escutar a Mãe d'Água de Guerra Peixe, que a gente também faz no programa, tem essa mesma natureza. Alguma coisa suave intercalada com uma coisa brutal e que volta para a suavidade. E aí a gente seguiu com Amor em Lágrimas, Amor não é em Lágrimas, Cláudio Santoro. Cláudio Santoro, porque a gente não Cláudio poderia... Santoro e Vinícius de Moraes, não é? Vinícius de Moraes, a gente não poderia deixar de honrar a cabeceira de lá do Amazonas, né? Manaus. No processo de criar o jeito de tocar o Amor em Lágrimas, existe a guitarra amazônica, né? A guitarra amazônica era tocada de um jeito diferente. Você quer comentar Não, como é que toca? Você que sabe. Eu não sei como toca a guitarra amazônica, eu sei que a gente chegou em alguma coisa que ficou bonito. Pois é, porque teve um instante em que o Marco encontrou um jeito que é muito próprio do idioma amazônico do violão. Vocês podem notar, você vai para um ambiente onde tem muito mais água no ar, tem mais umidade no ar, o som muda. Inclusive, tenho uma hipótese com relação à maneira como as línguas se desenvolveram e a maneira como os cantores se formam. Porque é óbvio que a paisagem conta, né? Essa paisagem sonora aqui está formando e nos inspirando maneiras de usar a voz, né? Então, na Amazônia, existe esse toque crocante da guitarra e, ao mesmo tempo, muito calmo. Tem uma calma de lassidão. Quem sabe a Amazônia sabe que é muito quente durante o dia, então à noite você cai que dá uma pedra na cama. Então ele encontrou essa maneira, eu acho que você encontrou, nunca foi, mas vai lá, encontrou uma maneira de acessar isso, né? Peças como o Alhambra, né? Recuerdos de la Alhambra, é um palácio maravilhoso na Espanha, construído pelos árabes quando estiveram lá, e é uma engenharia que não agride, né, a natureza, mas que utiliza com muita sabedoria do poder das águas, e eles têm fontes, é um palácio cheio de fontes, o barulho de água está em todos os ambientes, você escuta a água. É uma coisa incrível, isso foi feito ainda... né, antes do Renascimento, é uma coisa incrível, uma tecnologia que a Europa não tinha, os árabes tinham, que fizeram, eles estavam lá. E eu acho que a música do Tárrega, ela traduz um pouco o som que você ouve quando você está lá, as ideias que ocorrem, essa coisa de uma música que tem saudade, né, é incrível. O Gustav Holst, ele escreveu uma ópera chamada Savitri, de uma passagem do Mahabharata, onde uma mulher faz uma troca com Shiva, porque o marido dela está morrendo, e ela faz uma troca dos dias de vida dela para que ele também continue vivendo. E como a abertura, usa-se fazerem as canções para coral e harpa sobre o Rig Veda. Mas existe essa versão para voz solo. E aí, eu conhecendo essas canções, eu fui em busca dessas versões para voz solo. E a gente achou Varuna. Varuna, que é a divindade das águas e das catástrofes. E aí o texto é tragicômico, porque é isso. O Senhor Varuna me protege, me poupa, porque eu estou morrendo de sede enquanto as águas vão subindo e me engolfando. Quer dizer, é aquecimento global, né? E eu achei, nossa, será que dá para o violão? Porque é uma música cheia, né? Muito, com acordes muito cheios.
E aí fui fazendo as adaptações possíveis para o violão e me surpreendi que deu. Não, Gustavo Lúcio que nos perdoe, mas eu acho que ficou bem bom. E e eu acho que ganhou essa coisa da harpa, né? Dessa lira que toca junto. E a canção mais idiomática para o meu instrumento, como mezzo-soprano, mezzo-contralto, né? Então, eu acho que é o que eu melhor pude cantar, eu sinto que estava em casa, né? El Poço. Então eu cheguei nos Tedesco, que são peças que o Platero e Joe, é um monumento do repertório do violão, que eu nunca tinha tido a oportunidade de tocar. E aí fui lá, deixa eu ver se tem alguma coisa de água. E aí tinha o Poço e o Idílio de Abril, que o tempo todo está contando alguma coisa relacionada às águas, às chuvas, os meninos foram no poço, enfim. Entre juegos sin razón y risas desproporcionadas, todo cargado de flores amarillas. Valdemar Henrique é o grande maestro da Amazônia, o grande maestro de Belém do Pará. E eu disse, bom, não pode faltar Valdemar Henrique. E ele fez uma coletânea. São canções que vão falar da cosmogonia amazônica. Não parava de falar, não parava de falar, que caboclo falador. O Irapuru, né, que é o povo falador, o povo tagarela. E com muita pavulagem, né, que fala com alegria e ao mesmo tempo se gabando das coisas. É muito própria essa cultura do falador, do contador. Lá vem a cobra grande, lá vem a boiuna de prata, a danada vem rente à beira do rio. Belém do Pará foi construída em cima das costas de uma boiúna. Boiúna é uma cobra muito grande, põe grande nisso, e ela é mágica. E no instante em que essa cobra que está dormindo acordar, acabou a cidade, porque ela vai sair. Então a cidade vai acontecer, ela vai existir enquanto a boiúna deixar. A floresta tremeu quando ela saiu, quem estava lá perto de medo fugiu. Tajapanema chorou no terreiro, Tajapanema chorou no terreiro, e a Virgem Morena fugiu no costeiro. Foi Boto, senhor! O Boto ele não é só o Boto também é a relação de abuso da criança, né? O abuso sexual da criança, um tema super duro que hoje está sendo colocado, mas que ali já está no ciclo e todo mundo entende, quem ouve entende exatamente de que se trata. Tajapanema se pôs a chorar, quem tem filha moça é bom vigiar. Matinta Pereira chegou na clareira e logo se urrou. A Matinta é responsável por endoidecer as pessoas na floresta. Assim que eu fui morar em Belém, eu logo ouvi uma história de Matinta. Fulano deu entrada no hospital todo lanhado, todo maluco, todo alterado, porque ele não deu o fumo da Matinta. Matinta aparece na porta da tua casa, assoviando, e ela se manifesta com diversos animais, vai ter o javali, o porco do mato, né? Vai ter o pássaro, e aí é o sinal de que você tem que se comunicar com a Matinta, tem que deixar o fumo, e ao custo de você não ser bem recebido na mata. Queira Deus ela não venha me agoirar, queira Deus ela não venha me agoirar. Tambatajá. O tajá é uma folha larga e que acontece de ocorrer às vezes uma folhinha embaixo. E na cosmogonia mapuxi, o tajá, quando ele tem uma folhinha embaixo, é um sinal, é como receber um trevo de 4 folhas. É sinal de que você vai ter felicidade no casamento, ou que você vai encontrar a pessoa com a qual você vai viver bem.
e com alegria e com harmonia. Então é uma oração para o tambatajá. Meu Deus, me ocorreu um tambatajá na minha casa. É a história de um índio que tem essa mulher inválida, ela tinha paralisia. Então ele amarra a índia nas costas, vai para a vida. E um dia ela morre, ele morre, eles morrem juntos e caem. E dali emerge o tambatajá. Terminamos com a Mãe d'Água, né? Uma peça diferente, porque o canto começa solo, completamente a capela, e termina solo, completamente a capela também. Então ele deixa um mistério, né? Ele entra com o mistério da Mãe d'Água e termina no mistério da Mãe d'Água também, passando por uma turbulência, né, no meio que é absolutamente contrastante com o que veio antes e com o que vem depois. É porque a água é assim, né? A água é assim. Na hora que ela vai, ela vai. E volta a calma depois. Volta a calma total depois. Lembra a primeira vez que a gente passou? Que é uma viagem, né? A gente mergulha. E eu me lembro que no final a gente fez... acordamos de alguma coisa. Né? Foi mágico, né? É mágico. Encerramos este programa com um convite para que vocês assistam na íntegra a apresentação de Carolina Faria e Marco Lima na série Música das Águas. Para saber mais sobre os conteúdos do Faza Digital e acompanhar essas e outras iniciativas do festival, visite faza.arte.br. Inscreva-se em nossos canais e siga o perfil Festival Faza no Instagram, Facebook e YouTube. Venha para o Faza e celebre conosco o valor cultural e social desse elemento que nos inspira e nos faz viver.